Fala galera, primeiro ano, tudo tranquilo? Então bora lá. Esse vídeo aqui eu tô fazendo pra gente retomar o conteúdo que a gente já tinha terminado na grande maioria das turmas, mas outras não, né? Durante esse processo de epidemia que a gente tá passando, essa coisa toda, eu vou retomar o conteúdo, corrigindo o dever de casa que eu tinha pedido pra vocês fazerem como revisão, e semana que vem, né? No dia, deixa eu olhar aqui na agenda, no dia 30 de março eu começarei o conteúdo novo, né, dentro do Moodle. Ainda não mexi em nada lá na plataforma, vou mexer nesse final de semana, mas já estou postando o vídeo aqui já da revisão, ok? Então bora lá. Esse aqui foi o dever de casa que eu passei, ok? Ele começa na página 88 e exercício número 2, tá? Para a gente lembrar, a gente está falando de quê aqui? A gente está falando de movimentos verticais. Nós temos dois tipos de movimentos verticais: a queda livre, ou o lançamento vertical. Ambos são chamados de movimento vertical. Como assim? Queda livre é só quando o corpo, quando ele vai cair, ele parte do repouso, velocidade inicial igual a 0. E lançamento vertical é quando eu jogo ele ou para cima, em que ele sobe e cai, ou eu jogo ele para baixo, onde ele só cai. Tudo bem? E aqui em todos, é como se em todos ele estivesse batendo no chão. Tá? Um eu lancei para cima, o outro eu lancei para baixo, e o terceiro eu apenas larguei ele. Eu soltei. Tudo bem? Abandonei. Isso é a queda livre. Tá bom? E isso daqui, ele é um movimento uniformemente variado e, portanto, usa as fórmulas do movimento uniformemente variado, que são do espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e velocidade em função do espaço, que na verdade é Torricelli. É simplesmente a união das duas fórmulas acima, ok? A primeira, que é a do espaço, o espaço em função do tempo é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração. O metrô aqui. Beleza, foi só um pequeno incômodo aqui no vídeo, certo? Então bora lá. Espaço em função do tempo é essa fórmula. A velocidade em função do tempo segue esta fórmula, V igual a V0 mais A vezes T. E pronto, essas são as três fórmulas que nós temos para usar no movimento uniformemente variado, certo? Lembrando que o movimento uniformemente variado é o quê? É quando sua aceleração é constante, quer dizer que sua velocidade varia ao longo do tempo de forma constante. E a fórmula da aceleração média em função do tempo, que é constante no movimento uniformemente variado, é variação da velocidade sobre o tempo, certo? Beleza, isso é movimento uniformemente variado. E queda livre, lançamento vertical, é um movimento uniformemente variado na vertical, onde o único detalhe é que a aceleração é exatamente a gravidade. E a gente adota nas nossas questões aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, essa é a teoria por trás. O único detalhe que faltou falar, e quando a gente vai fazer uma questão, a gente sempre tem que determinar o referencial para poder começar a questão. Por exemplo, se eu pego, vamos pegar tudo, deixar só aquele caso ali, só o caso do lançamento vertical, onde eu joguei uma bolinha para cima. Por que esse, professor? Porque eu tô afim, beleza? Bora lá, deixei esse caso. Aí faltou só um detalhe, caso a gente queira fazer uma questão que tem um lançamento vertical para cima, além de saber as fórmulas, eu tenho que saber uma coisa a mais, que é o quê? Saber determinar o referencial. O que é referencial? É determinar o sentido da trajetória, determinar a sua origem. Só isso. Você quer adotar que ele é positivo para cima ou para baixo? No meu caso, eu vou adotar para cima. Ok? Esse é o sentido da minha trajetória. E onde eu quero colocar a origem? Normalmente, eu já até comentei em sala, quando você adota o sentido padrão para cima, o mais interessante normalmente é escolher a origem no ponto mais baixo. Se por acaso eu escolhesse o referencial para baixo, o meu ponto, minha origem, eu escolheria no ponto mais alto. Como na minha questão, normalmente ele não vai me dar o ponto mais alto, mas sim a altura que ele foi lançado até o solo, então normalmente eu vou ter a posição do solo. Por isso que eu faço o sentido para cima e a origem lá embaixo.
Ok? Então pronto, é só isso que a gente precisa saber. Por quê? Pensa comigo, concorda que no início de tudo, se ele foi lançado para cima, quer dizer que a sua velocidade inicial é para cima? Como o sentido da trajetória que eu adotei é para cima, ele está no mesmo sentido, não está? Logo, a velocidade inicial é positiva. E a gravidade, ela sempre aponta para onde nos nossos desenhos? Normalmente é para baixo. Opa, esqueci de desenhar o símbolo de que você está desenhando aquela grandeza física, certo? A gravidade é para onde? Para baixo. Então, como a gravidade ela é contrária ao sentido adotado, ela é negativa. Ok? Eu peguei um daqueles 3 casos que eu tinha aqui, só um deles, e determinei um referencial e vi qual eram os sinais da velocidade inicial e da gravidade aqui. Claro, para todo mundo, só peguei um caso para a gente analisar e fazer uma revisãozinha, beleza? Então, bora começar agora as questões. Vou pegar essa revisãozinha aqui, ó, diminuir e botar ali no cantinho, beleza? Bora para a primeira questão, então. Explique por que, ao abandonarmos uma folha de papel e uma moeda ao mesmo tempo e da mesma altura, a moeda chega ao solo em um intervalo de tempo menor. Bem, nesse caso, claramente ele não desconsiderou a resistência do ar. O que faz o papel não cair junto com a moeda é justamente o fato que tem alguém atrapalhando ela cair junto com a moeda, porque normalmente eles cairiam juntos se não tivesse ar. Ou seja, é o ar, a camada de ar que tem bem aqui, que consegue empurrar a folha para cima muito mais fácil do que a camada de ar que tenta empurrar a moeda, por diversos motivos. Primeiro, a folha é mais leve do que a moeda. Segundo, a forma do papel facilita com que o vento empurre ele para cima. Claro? Então, beleza. Esses são fatores que influenciam, tá? Respondido, né? Então, bora para a próxima questão. Então, bora lá. Continuando, questão aqui. Questão número 5. Uma esfera de aço cai a partir do repouso em queda livre, de uma altura de 80 metros acima do solo. Despreze a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10. Então, basicamente, é uma esfera que vai cair. Qual é a velocidade inicial? A partir do repouso, então a velocidade inicial é 0 metros. Ela vai cair até bater no solo. E a altura que ela está é 80 metros. Então presta atenção. Quais são os dados que ele deu? A altura, a gravidade, né, que é a aceleração do meu bloquinho, e calcule o módulo da velocidade que ele chega ao solo. Poxa, se ele está perguntando a velocidade e ele me deu a distância, qual é a fórmula que eu vou usar mais fácil? Pensa, a gente tem 3 fórmulas. 3 fórmulas. A primeira é a do espaço em função do tempo. Ou seja, eu preciso de tempo para usar ela. Ou, se ele me perguntar o tempo, eu poderia usar ela. Tudo bem? Mas ele não perguntou o tempo. Então eu não vou usar. Ele não deu e nem perguntou. Então eu não vou usar nem a primeira nem a segunda. Eu vou usar direto Torricelli, que é a única fórmula que não precisa de tempo. Então é só fazer. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Mas aí na hora que a gente começa a fazer a questão, a gente vai botar a fórmula e a gente vê, mas qual é o sinal da velocidade? Aí você para e lembra, opa, faltou fazer uma coisa, determinar o referencial. Eu vou querer adotar o referencial para baixo e vou colocar a origem dos meus espaços no ponto mais alto. Ou seja, agora a gente pode voltar para a questão. Qual é a velocidade final? Não sei, mas na hora que a bola estiver lá no chão, concorda que a velocidade dele vai estar apontando para baixo? Certo? Vai ser positiva, né? Então deixa lá. Qual é a velocidade inicial? 0. Então eu posso cortar. 2 vezes A. Quem é A? É a aceleração da gravidade, que sempre aponta para baixo nos nossos desenhos. Sempre tem que botar esse símbolozinho aqui, que é uma setinha para a direita em cima da sigla, para poder representar que eu estou desenhando o vetor, eu estou desenhando a gravidade, tudo bem? E a gravidade é para onde? Para baixo. Claro? Então, beleza. E quanto vale a gravidade? 10. A questão falou 10. E qual é o delta S? 80. 80 positivo ou negativo? Pensa, esse delta S,
ele andou no sentido da trajetória ou ele andou no sentido contrário? Andou no sentido da trajetória, não foi? Então esse ΔS é positivo. Ok? Então bora lá. 10 vezes 8, 80, 800. Vezes 2, 1.600. V ao quadrado igual a 1.600. Tira a raiz de 1.600. Velocidade igual a 40 metros por segundo. Ok? Então pronto. Essa é a resposta da questão. Essa é a velocidade com que ele chega ao solo. Ok? Então bora para a próxima. Sexta questão. Um barco navega com velocidade de 10 metros por segundo em linha reta, na direção de uma ponte. Então bora lá. Desenho de lado é como se fosse o seguinte. Vou tentar fazer o desenho um pouquinho 3D aqui para ver se a galera pega um pouquinho melhor a ideia. Então, a gente tem uma pessoa aqui em cima da ponte. Aliás, o modelo de lugar foi colocado bem aqui. Então a pessoa está bem aqui. Ok? Então tudo aqui é água. Tá? E aí vem um barquinho. Um barquinho assim. Tá? E esse barquinho, você concorda que esse barquinho ele vai tentar chegar, ele vem lá de trás, ele vem andando assim, e concorda que ele vai passar como se fosse ele por debaixo daquele buraco? Esqueça o fato que esse tronco aqui, eu acho que é o mastro, tá alto o suficiente para bater na ponte. Esqueça isso, tá bom? Só considere que ele vai passar pelo buraco ali por debaixo da ponte, tá? E na hora que ele for passar, vocês concordam que ele tem que andar uma certa distância para o seu bico chegar exatamente na posição que está abaixo da mão dessa pessoa? Você concorda que se essa pessoa solta um objeto, esse objeto vai cair verticalmente e esse barco em algum momento vai passar por aquele ponto onde ele jogou? Faz sentido isso para você? Então olha só, a pergunta da questão, ele vai me falar justamente sobre qual a distância que esse barco tem que estar. A distância é justamente esse x aqui, essa distância aqui. Exatamente isso, essa distância que ele tem que estar do ponto onde ele... qual a distância que ele tem que estar do ponto onde ele deve receber o objeto quando a pessoa soltar lá de cima. Ok? Essa vai ser a ideia da questão. Então deixa eu abaixar aqui. Bora ler a pergunta. Um barco navega com velocidade de 10 metros por segundo. Então vou colocar aqui de azul os dados que ele deu. Esse barco estava andando para lá com 10 metros por segundo. Em linha reta, em direção a uma ponte. Sobre a ponte, a 20 metros de altura da água, encontra-se uns amigos que desejam entregar um pequeno pacote com lembranças para o navegador. Beleza, qual foi o dado que ele falou? Estavam a altura de 20 metros. No momento em que o pacote é solto e inicia sua queda livre, qual deve ser a distância do barco até esse ponto sob a ponte para que o pacote caia na proa? O que é proa? É justamente essa ponta da frente do navio ou do barco, ok? Considere a gravidade igual a 10. Então ele também falou que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Você concorda que ele quer saber qual a distância? Você concorda que ele deu a velocidade do barco? Você concorda que se você calcular para esse objeto cair até a água, e vamos supor que você calculou que esse objeto demora 1 segundo para cair na água, você concorda que esse barco tinha que estar a uma distância para sair desse ponto e chegar nesse ponto em exatamente 1 segundo? Qual a distância que ele deveria estar? Se ele anda 10 metros por segundo e ele tem que chegar desse ponto até esse em 1 segundo, ele tem que estar a 10 metros de distância, já que ele anda 10 metros a cada segundo. Se esse objeto demorasse 2 segundos para cair daqui até aqui, concorda que o barco teria que sair daqui e chegar aqui em 2 segundos? E qual a velocidade do barco, né? 10? Então ele teria que andar o dobro, 20 metros, para alcançar o ponto, caso ele demorasse 2 segundos para cair. Então bora lá. Se fosse 5 segundos, só para ver a ideia, se ele demorasse 5 segundos para cair, concorda que se esse barco tem que sair daqui e chegar aqui em 5 segundos, qual deve ser essa distância? Se a velocidade dele é 10, a distância vai ter que ser 50. Como é que eu estou fazendo isso? V igual a ΔS sobre ΔT. Eu estou só fazendo o seguinte,
Se eu soubesse, por acaso, eu soubesse qual é o tempo que demora para esse objeto cair, pensa comigo, qual é a distância que esse barco tem que estar do ponto onde o objeto vai cair, se eu já sei que a velocidade é 10 metros por segundo. Se por acaso eu tenho enunciado o tempo, como eu falei, basta substituí-lo e a gente vai ver. Por exemplo, eu falei no último caso que se esse objeto demorar 5 segundos, qual a distância que o barco tinha que estar? Bota o tempo igual a 5, passa esse 5 para lá multiplicando. 5 vezes 10, 50. Essa seria a distância que o barco teria que andar caso o objeto demorasse 5 segundos para cair. Então você está entendendo a ideia? A distância que o barco tem que andar para chegar até o ponto sincronizado com a hora que o objeto cai depende do tempo que o objeto cai. E como é que eu posso calcular o tempo que esse objeto cai? Olha só, tem uma distância e tem uma aceleração. Tem alguma fórmula que me dá o tempo sabendo distância e aceleração? Não é exatamente a fórmula do espaço em função do tempo? Então é só substituir, olha só. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, como é que a gente vai fazer agora? Concorda que para a gente resolver a questão a gente sempre tem que ter um referencial? Para onde vocês querem adotar o referencial? Vamos botar outra cor aqui. Eu, como objeto, eu vou abandonar, deixar ele cair, eu vou botar o referencial para baixo e eu vou botar a origem do meu sistema no ponto mais alto. Ok? Então agora bora voltar para a fórmula. Qual é o espaço final? Não sei. Concorda que eu não sei quanto é o espaço final? Não sei. Então vamos descobrir qual vai ser o espaço final. Qual é o espaço inicial? Eu abandonei ele do que eu considerei como a origem do meu espaço. Então, espaço inicial, 0. Vou nem escrever aqui, ó. Vou só botar assim, ó. 0. Se eu abandonei ele, qual é a velocidade inicial? 0. Qual é a aceleração? A aceleração, ela é para baixo. Junto com o sentido que eu adotei para a trajetória? Sim. Então a aceleração é positiva. E o tempo? Quanto tempo demora para ele cair? Não sei. O tempo eu não sei, perdão. Aí, então como é que eu resolvo a questão? É porque eu tinha que saber o espaço, né? E eu não me atentei aqui no início da questão, já está escrito aqui o espaço, né? Você concorda que se eu quero saber qual é o espaço final, que é o momento que ele chega nesse ponto aqui, o espaço, né, a distância daquele ponto até a origem medido sobre a trajetória, me diga qual é a distância desse ponto até o ponto em que ele foi solto. Não é exatamente 20 metros? Então o espaço desse ponto é o espaço 20 metros. Eu acabei dando uma verdade aqui e esqueci de botar que o espaço final é 20 metros. Ok? Passo 2 para lá, 40 dividido por 10 vai dar 4. Então tempo ao quadrado é igual a 4. Tira a raiz dos dois lados, tempo é igual a 2 segundos. Galera, isso daqui é só a parte de cálculo, tudo bem? Então eu deixo para vocês tentarem conferir, eu vou fazendo um pouquinho de cabeça, um pouquinho mais rápido, mas vocês podem fazer devagarzinho, conferindo cada passo, tranquilo? Eu só passei o 2 para lá multiplicando, depois o 10 dividindo. Foi só isso. Tá? Então eu descobri que 2 segundos é o tempo que demora para esse objeto cair. Se esse objeto demora 2 segundos para cair, então quer dizer que o barco tem que andar uma distância x em 2 segundos. Qual é essa distância, sabendo que sua velocidade é de 10 metros a cada segundo? 10 metros a cada segundo, em 2 segundos a distância tem que ser 20. Então x é a distância que o barco tem que estar daquele ponto e é 20 metros. Exatamente o gabarito da questão. Tá bom? Deixa eu destacar de outra forma assim. Beleza? Então, bora pro outro ali. Questão número 7. Um grupo de alunos encontrou-se na quadra de esportes da escola que fica no último andar do prédio. Um deles solta uma borracha e marca o tempo que levou até atingir o solo. Então, ele falou de tempo e ele foi até pro último andar. Ok. Resolve então desafiar os colegas a determinarem a velocidade com que a borracha chegou ao solo. Ele quer saber a velocidade e a altura do prédio. Beleza. Informou que o tempo de queda da borracha foi de 3 segundos e que a
aceleração da gravidade no local é de aproximadamente 10. Poxa, galera, ele quer saber qual é a velocidade e a altura do prédio, sabendo que ela demorou 3 segundos. Qual é a fórmula que envolve velocidade e tempo? V igual a V0 mais AT. Qual é a fórmula do espaço e tempo? É S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá aqui as duas fórmulas. Tudo bem? É só aplicar as fórmulas. Olha só. S igual a S0 mais V0T. Aliás, bora partir de primeiro para o mais fácil. Qual é mais fácil? Calcular a velocidade que essa borracha que foi solta daqui e bateu aqui. Qual é a velocidade que ela tinha quando ela chegou ao solo, sabendo que ela demorou exatamente 3 segundos para cair. V igual a V0 mais AT. Isso daqui é a velocidade em função do tempo. Se eu quero saber a velocidade no instante 3, basta substituir todos os dados, inclusive o tempo, por 3. Qual é a velocidade inicial? 0, porque partiu do repouso, foi abandonada a borracha. Qual é a aceleração? 10. 10 positivo ou 10 negativo? Aí a gente lembra que faltou fazer o quê? O referencial. Qual é o referencial que eu vou adotar? Eu quero o sentido da trajetória para baixo positivo e eu quero adotar a origem dos espaços no ponto mais alto. Ok? Esse é o meu referencial. Ponto. Então volta para cá. A aceleração é 10, positivo ou negativo? Pensa, gravidade sempre para baixo. Essa gravidade, não esqueça de botar o símbolozinho que você está desenhando a gravidade. Para baixo. Ela está no mesmo sentido do que eu adotei como positivo como referencial? Então essa aceleração é positiva. E eu quero saber a velocidade de instante? 3. Então é 30 metros por segundo. Isso é usando a fórmula, galera. Mas é só lembrar o que é aceleração. A aceleração me diz o quanto a velocidade varia a cada segundo. Se a aceleração é 10, quer dizer que a cada segundo a velocidade dele vai variar 10 unidades a cada segundo. Ok? 10 metros por segundo a cada segundo. Se a velocidade inicial era 0, após um segundo, sua velocidade vai ser quanto? 10. Mais um segundo vai ser quanto? 20. E mais um segundo vai ser quanto? 30. É exatamente o que a pergunta fez. É exatamente a pergunta que a questão fez. Qual é a velocidade após 3 segundos? 30. Ok? E qual é a distância que ele percorreu? Agora que você tem a velocidade, você pode usar qualquer uma dessas duas fórmulas. Olha só. Você tem o tempo que ele demorou para cair e tem o... colocando essas duas fórmulas, não, perdão, você quer saber a altura do prédio, você vai usar ou essa ou essa. Por quê? Ele te deu o tempo que a bolinha demorou para cair. Para usar essa fórmula, e essa daqui de baixo, você tem a distância, ou você quer saber a distância e você tem as velocidades inicial e final. Ok? Você pode usar qualquer uma das duas. Eu vou pela mais fácil. Vai ser o quê? Usar a Torricelli. Agora que eu já tenho a velocidade final, o mais fácil vai ser usar a Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Bora lá. Velocidade final é o quê? Positiva, que a gente já tinha calculado aqui no item de cima, correto? Então bora lá, 30 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, que ele partiu do repouso, foi abandonado, mais 2 vezes a aceleração. A gente já viu que a gravidade é positiva, porque ela aponta para baixo, que nem eu adotei o sentido da trajetória. E o delta S vai ser o quê? Só conferir, 30 ao quadrado, 900. É igual a 2 vezes 10, 20 vezes delta S. Corta 0 com 0. 90 dividido por 2, 45. Delta S deu 45. O que é o delta S? É o espaço, é a variação do espaço, certo? E se aqui é o espaço inicial e aqui onde ele chegou é o espaço final, concorda que a variação do espaço é exatamente a altura do prédio? Então qual é a altura do prédio? 45 metros. Beleza? Então, galera, aí está resolvido a primeira página do dever de casa, tá? Então, bora para o segundo agora. Bora lá. Questão número 1. Ao lançar um corpo verticalmente para cima com velocidade inicial igual a 10, pode-se observar e afirmar que... Galera, pensa. Você pega um objeto, joga para cima, ele vai subir, vai chegar no ponto mais alto, vai parar e depois vai voltar a cair. Correto? Então, galera, até atingir o solo de novo. Aí ele bate aqui no solo.
correto? Então, beleza. Ele apresenta um movimento acelerado? No início do movimento, ele é retardado, ele está freando e depois ele começa a acelerar. Então não é acelerado e nem é retardado. É os dois em momentos diferentes. São os dois em momentos diferentes. Ok? Ele apresenta um movimento acelerado durante a subida e retardado durante a descida. Contrário. Letra C. Ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. Opa, no ponto mais alto, o que acontece lá? Ele para, não para? Então sua velocidade é igual a quanto? 0. Mas foi o que ele perguntou? Não. Ele perguntou o quê? A aceleração. Ah, professor, mas se ele parou, sua aceleração é 0. Bem, a aceleração não é a gravidade? A gravidade sumiu quando ele chegou lá em cima? Não, né? Então é porque ele ainda tem aceleração. Não é que é porque ele parou que ele não tem aceleração. A aceleração está dizendo para onde a velocidade vai começar a ir. Antes, ela era bem forte para cima. Aí ela foi começando a ficar cada vez menor, até que ela sumiu e virou 0. Ela começou a crescer para baixo. A aceleração, ela diz como a velocidade vai variar. Como a aceleração da gravidade é sempre para baixo, ela está falando que a velocidade vai sempre tender a ir para baixo. Ou seja, ela estava para cima e ela diminuiu a quantidade que era para cima. Ela diminuiu sua intensidade para cima. Ou seja, está de acordo com o que a gravidade fala. A gravidade fala que a velocidade tende a ir para baixo. Entendeu? Então era muito para cima, diminuiu, zerou e começou a aumentar, ficando cada vez mais rápida para baixo. Ok? Então no ponto mais alto ele tem aceleração? Tem, por isso que ele ganha velocidade para baixo. Se ele não tivesse aceleração, ele ficava parado. Mas ele não fica parado. Ele está parado naquele instante e depois ele começa a se mover. Porque ele tem aceleração. Se não tivesse, ele ficaria parado eternamente. Ok? Então a resposta é a letra C. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade e a aceleração são nulas. Errado, só a velocidade. Letra E, ao atingir a mesma posição de lançamento, ele apresenta a mesma velocidade. Aqui é um peguinha. Vamos supor que eu joguei ele para cima com a velocidade de 10 metros por segundo. Quando ele estiver indo para baixo, ele também vai estar com a velocidade de 10 metros por segundo, passando pela mesma altura. Eu posso falar que a velocidade é igual? Não. Eu só estou falando que o módulo da velocidade é igual. Se eu adotar, lembra, a gente sempre tem que ter um referencial. Vamos adotar para onde? Tanto faz. Vamos adotar para cima, ok? Meu referencial. Você concorda na hora que eu adotei o meu referencial para cima? Eu não vou nem desenhar a origem dos espaços, porque não importa nesse caso. Você reparou que a velocidade inicial também é para cima? Então ela é positiva. E você reparou que a velocidade final, quando ele chega ao solo, está no sentido contrário da trajetória? Ela é negativa. Quando eu falo a palavra velocidade, não importa apenas o valor, mas me importa também o sentido dela. Tudo bem? A direção e o sentido. E nesse caso, uma está para cima, outra está para baixo. As velocidades são iguais? Não, não são. Uma é positiva e outra é negativa. Apesar do módulo delas serem iguais. Ok? Então, beleza. Continuando. Questão número 3. Uma pedra é atirada para cima em uma trajetória vertical partindo do solo com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Considere que a aceleração da gravidade no local é de 10. Então, vamos desenhar já o que ele está falando. Velocidade inicial é para cima de 20 metros por segundo. Ok. A gravidade na região, ela é para baixo. Estou desenhando a gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. Ele expressa a resistência do ar. Se a origem dos espaços é no solo, normalmente a questão não fala, mas nesse caso, ela falou. Adote o referencial no solo. Então, já vamos desenhar o referencial. Vamos adotar ele para cima, pode ser? E ele já falou para considerar a origem dos espaços no solo. Então, aqui é o espaço 0. Beleza. Voltando para a questão agora. Me determine a função do espaço e da velocidade desse movimento. Função do espaço e da velocidade. O que ele está falando, professor? Simplesmente isso daqui. Ó. Equação do espaço. Equação da velocidade. Qual é a equação do espaço e da velocidade de cada um? Bem, do espaço é S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre
2. Quando ele pergunta a equação, quem eu não substituo? As variáveis da equação, tudo bem? Os termos da equação, que são os termos que, como se fosse o x e o y da equação, que é o espaço e o tempo. Eu vou substituir tudo, menos isso. Porque ele perguntou a função do espaço em relação ao tempo. Então, bora lá. Qual é o espaço inicial? Olha para essa bolinha. Todo mundo concorda que ela vai subir. Vou desenhar assim. Ela vai subir. Ela vai chegar no ponto mais alto. E quando ela chegar nesse ponto mais alto, ela vai começar a cair até bater no solo de novo, que estava subindo. Aí ela começa a cair. E aí ela chega ao solo neste momento. Só que ela chega agora andando para onde? Para baixo. Tudo bem até aqui? Esse é o movimento que ela faz, correto? Vai para cima e depois volta. Então bora lá. Qual é o espaço inicial? É quando ela está no solo, o espaço inicial é 0. Ah, qual é a velocidade inicial? 20. Então bora lá, 20. Positivo ou negativo? Como eu adotei o referencial para cima, é positivo. Tá bom? Positivo. Ah, tempo. Não substitui, já falei. Não substitui. Opa, eu estou escrevendo no lugar errado, né? Deixa eu escrever aqui. Isso daqui é a equação do espaço em função do tempo. Separa. Fórmula da velocidade em função do tempo lá para baixo. Então, bora lá. Espaço em função do tempo mais 20 vezes t. Ok. Mais aceleração. Gravidade é sempre para onde? Para baixo, certo? Opa, já desenhei ele do lado. Já está aqui. Gravidade está no sentido da trajetória ou no sentido contrário? Como está no contrário, a aceleração vai ser negativa e vale menos 10t ao quadrado sobre 2. Resumidamente, espaço em função do tempo vai dar 20t menos 5t ao quadrado. Isso daqui é a equação do espaço em função do tempo. Em função do tempo. Para a situação a seguir. Ok? Velocidade em função do tempo é v igual a v0 mais at. Velocidade em função do tempo. Se ele perguntou, eu preciso substituir tudo menos a velocidade e o tempo. Qual é a velocidade inicial? 20, que eu já vi no item anterior. E qual é a gravidade? Menos 10 vezes o tempo. Pronto. Essa é a fórmula da velocidade em função do tempo. Ok? Então tá aí, essa é a resposta da letra A. Ele perguntou as equações, já estão escritas. Depois na letra B, ele pergunta o tempo de subida da pedra. Bem, qual o tempo que ele demora para subir? É o mesmo tempo que demora para descer, não é? Lembra que eu já tinha falado, quando não tem resistência dual, o tempo que demora para subir, o tempo que demora para descer, a mesma altura, partindo de um mesmo ponto num único movimento, é o mesmo. Então o tempo que demora para isso aqui subir, depois o tempo que demora para isso aqui descer, vai ser o mesmo, tá bom? Então bora lá. Ele perguntou o tempo que demora para subir. Você sabe qual é a velocidade dele quando chega no ponto mais alto? 0, correto? Então quer dizer que você tem a velocidade inicial, tem a final e quer saber o tempo que ele demora para subir. Então tem que ser a fórmula que tem tempo. Ou é espaço ou é velocidade. Como você não tem a altura máxima, mas você tem as velocidades, então vamos usar a fórmula da velocidade. Qual é a velocidade em função do tempo? Bora lá. Eu quero saber o tempo, então tem que substituir a velocidade. Qual é a velocidade lá no final? 0. Então, letra B, velocidade final é 0. Inicial é 20, menos 10 vezes t. Passo 10t para o outro lado positivo, é igual a 20. Tempo vai dar igual a 2 segundos. Quer dizer que ele demora quantos segundos para subir? 2. E, consequentemente, vai demorar quantos segundos para descer? 2 segundos também, porque o tempo que demora para subir é o mesmo para descer. Beleza. Letra C, qual é a altura máxima atingida por ela? Bem, concordo que a altura máxima vai ser, se aqui é a origem dos espaços, a altura máxima vai ser o espaço que ele tiver lá naquele ponto mais alto, que é quando sua velocidade é 0, que é o instante 2, então é só pegar a fórmula e substituir o instante por 2. Então, letra C. Qual é o espaço no instante 2? Espaço inicial, 20, o instante é o 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado, 40, menos 5 vezes 4, que vale,
5 vezes 4 é 20, 40 menos 20 dá 20. Então quer dizer que esse é o espaço no instante 2. Isso é exatamente a altura? É exatamente a altura máxima. Porque o espaço que ele tem no instante 2 é exatamente o espaço 20 metros. Faz sentido até aqui? Beleza. Então bora lá. Letra D. O espaço e o sentido do movimento no instante 3. Você concorda que no instante 3 é mais do que 2? E 2 é o tempo que demora para chegar no máximo? Então, se 3 ele já passou do 2, que é o ponto máximo, ele já está descendo. Logo, no instante 3, sua velocidade vai estar para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. E qual o seu espaço? Não sei, tem que substituir na fórmula, ok? Então, letra D. Você pode fazer ela sem fazer a lógica que eu acabei de fazer, entendeu? Sem pensar assim, pô, o tempo para chegar no máximo é 2, como é 3 já passou do máximo, logo ele está caindo. Você pode fazer o seguinte, você pode só copiar as fórmulas, copia elas bem aqui, copia uma, copia outra, e só substitui o tempo pelo que ele falou. Ele falou instante 3, não é? Então calcula no instante 3. Ok? Então bora lá. Qual é o espaço no instante 3 então? Fazer de cabeça. 20 vezes 3, 60. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. 60 menos 45, 15 metros. Ok? Só fiz de cabeça. 20 menos 30. Logo, a velocidade no instante 3 vai ser menos 10 metros por segundo. Você concorda que um deu positivo e o outro deu negativo? Bem, o espaço deu positivo porque, como eu adotei a origem aqui e é positivo para cima, como no instante 3 ele vai estar aqui, por aqui, caindo, logo ele vai ter que estar num espaço positivo, ok? O espaço só seria positivo se fosse abaixo do nível do solo. Tudo bem? E a velocidade ser negativa é por quê? Bem, eu não adotei o referencial para cima. Então tudo que for para cima é positivo, tudo que for para baixo é negativo. Como no instante 3 ele está caindo, sua velocidade vai ser negativa. Tá bom? E é isso que ele perguntou. Bora pro próximo. O instante é a velocidade escalar quando ele atinge o solo. Bem, qual é o instante que ele atinge o solo? Se ele demora 2 segundos para cair, 2 segundos para descer, ele atinge o solo no instante 4. E qual é a sua velocidade? Se a velocidade inicial é 20 positivo, a velocidade final vai ser 20 negativo. Claro para todo mundo? Porque toda vez que ele volta para a mesma altura no movimento contínuo, ele sempre vai ter a mesma velocidade em módulo, mas de sinal trocado. Ok? Então, velocidade inicial ela é positiva e a velocidade final ela é negativa. Então tá. O gráfico que mostra as posições da pedra em função do tempo. Galera, o que mostra o espaço em função do tempo? Nessa fórmula aqui? Então basta fazer o seguinte. Basta fazer o gráfico dela. Ok? Quando a gente está um pouquinho sem espaço aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou reduzir aqui as coisas. Opa! Apareceu o resto da página aqui, então não vai ter jeito não. Vou fazer aqui no cantinho. Vou fazer aqui no cantinho. Então. Deixa eu botar aqui do lado. Bora fazer o gráfico aqui. Bem, isso daqui é o gráfico de uma parábola. Concorda? Porque é uma equação de segundo grau. Então eu já sei que na hora que eu fizer espaço em função do tempo, isso daqui vai ser uma parábola ou com a boca virada para baixo ou com a boca virada para cima. Como é que eu sei? Pela aceleração, que é como se fosse o A da equação de matemática. Lembra? Na matemática, ax² mais bx mais c. Quem é o A na equação da matemática? É que multiplica a variável ao quadrado, concorda? E quem multiplica a variável ao quadrado aqui é o menos 5, concorda? Não é bem a aceleração, que a aceleração é menos 10. Porque a fórmula, o que é esse menos 5? Ele é o resultado da aceleração dividido por 2, que é o da fórmula original, concordam?
Tá lá, ó, é o que faz parte da fórmula. Tudo bem? Então, volta aqui um pouquinho. Esse menos 5 é quem está fazendo o papel do A da matemática. Como ele é negativo, a boca vai ser virada para baixo. Aquele decorebozinho. Quando a gente é negativo, tem a carinha triste, certo? Mas, concorda que ele é com a boca virada para baixo? Ok, mas como ele é alto, é baixo, começa aqui, vai para lá. Como é isso aqui? Você concorda que, olha para minha questão. Opa, fiz uma bagunça aqui. Olha para minha questão. Pensa comigo. Você concorda que no instante inicial, qual era o espaço dele? 0. Concorda que no instante inicial, bem aqui, ó, no instante inicial, ele estava na origem dos espaços, que é exatamente no solo? Logo, ele tem que ser um gráfico que começa por esse ponto. Como se fosse assim. Ó. Um gráfico que começa por esse ponto, ok? Porque no instante inicial, ele está no espaço inicial, tá? No instante 0, ele está no espaço 0. Ok. E depois de quantos segundos ele volta ao solo, né? Após 4 segundos, que é o que a gente respondeu até no item anterior, logo esse gráfico começa no 0 e vai terminar onde? No 4. Ele sobe, e quando ele atinge sua altura máxima, lembra que a gente falou que o tempo de subida é igual ao de descida, e a gente calculou e deu 2? Então lá no instante 2 ele passa pelo ponto mais alto. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Ele passa pelo ponto mais alto. E qual é o valor do ponto mais alto? Aí a gente calcula em algum outro lugar a altura. Qual é a altura que ele sobe? 20 metros, não é? Então a altura que ele sobe é o seu espaço máximo, que é 20 metros, enquanto aqui é tudo em segundos. Claro? Pronto. Aquele é o gráfico. Beleza? Então, bora lá. Vou tirar esse daqui um pouquinho. Vou jogar aqui para cima. Tá? Desenhar assim, ó, para dizer que é dessa questão, beleza? Então, bora para a próxima, bora para a questão número 7. Vamos realizar nesse espacinho a questão 7 aqui. Um garoto brinca lançando verticalmente para o alto uma bola como mostra a foto. Ela é teórica, então não precisa nem de espacinho. Considere a velocidade inicial da bola V0. Então, ó, ele jogou essa bolinha para cima. Quando essa bolinha estava na mão dele, ele jogou para cima com a velocidade inicial V0. Vamos supor que esse desenho é o máximo. Ele subiu, depois ele vai voltar para a mão dele, concorda? E aí ele vai voltar com a mesma velocidade no sentido contrário, ou seja, com o mesmo módulo de velocidade, mas a velocidade é a mesma? Não. Tudo bem? Podemos afirmar que a velocidade da bola, quando ela chega ao ponto mais alto, é máxima? Não, é 0. Quando a bola descer, ao chegar à mão do menino, sua velocidade é V0. Quando ele fala, ó, velocidade é V0, ele só está falando do módulo, concorda? Ele não está falando se ela é para cima ou para baixo. Logo, esse é o item correto. Bora ver os próximos itens. Se o menino não pegar a bola na descida, ela chegará ao chão com velocidade nula. Galera, pelo amor de Deus. Ele não está falando velocidade depois que ela bate no chão, porque depois que ela bate no chão, ela vai parar e vai ficar nula, concorda? Ok, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando velocidade que ele chega ao solo imediatamente antes de tocar o solo. Ok? A velocidade que ele teria quando ele estava chegando ao solo é 0? Não, não é 0, senão ele estaria parado, né? Então, errado também, letra C. Letra D. A aceleração da gravidade no local não interfere na variação da velocidade. Completamente errado. É a aceleração que varia a velocidade. Nada podemos afirmar, pois não conhecemos o valor da velocidade inicial. Pelo amor de Deus. Ok? Só a letra B. Então, bora lá. Questão número 8. Um disparador de bolinha está disposto na vertical. Ao se acionar o disparador, uma bolinha é lançada e atinge a altura máxima a 22,05 metros. Então, ó, vamos supor que esse daqui é o desenho quando ela chega na sua altura máxima. Então, a distância daqui até aqui mede 22,05 metros. Está perfeitamente em escala o meu desenho, correto? Qual é a velocidade da bolinha ao sair do disparador? Concorda que na hora que ele saiu ela tinha uma velocidade inicial? Ele quer saber quanto ela vale. Tudo bem? Considere a gravidade para baixo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu posso saber a velocidade inicial? Pensa, o que ele me deu?
a distância que ele andou e a gravidade, que é a aceleração. Olha para as fórmulas. Cadê as fórmulas? Está na outra página. Qual dessas fórmulas me calcula a velocidade inicial? As 3, correto? Só que sem o tempo. Para eu conseguir fazer ela, eu só preciso ter a velocidade final. Opa, se ele subiu 22,05 metros, quando ele termina de subir, isso com essa velocidade lá no ponto mais alto? 0. Então tem a velocidade final. E preciso da aceleração. É a gravidade. E o ΔS? 22,05 metros, a altura que ele subiu. Eu tenho todos os dados. É só aplicar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Pensa, se a bola saiu daqui e foi até o ponto mais alto, qual é a sua velocidade final lá no ponto mais alto? É exatamente 0, por isso que está no ponto mais alto. 0 ao quadrado dá 0, né? Qual é a velocidade inicial? É o que eu quero saber. Mais 2 vezes a gravidade. Bem, aí eu te pergunto. Gravidade, mais 10 ou menos 10? Tudo depende do referencial. Quero adotar para cima e quero adotar que a origem dos meus espaços é justamente aonde começou o movimento. Então, beleza. A minha gravidade ela é para baixo e contrária ao sentido que eu adotei para minha questão. Logo, ela vai ser negativa, menos 10. E qual é o ΔS? Veja que a bolinha andou desse jeito. Isso é o sentido da trajetória que eu adotei? É, não é? Se ela moveu no sentido que eu adotei para a trajetória, então é positivo. Logo, o ΔS vai ser 22,05 positivo. 22,05 vezes 10, 220,5. Vezes 2, 441. Passa para o outro lado, V ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, é igual a 441, cuja raiz vai ser 21. E essa é a resposta da questão, em metros por segundo, que a gente usou tudo no sistema internacional. Ok? Então, galera, essa é a resposta da segunda página de exercícios. Então, está aqui o gabarito da segunda e aqui o gabarito da primeira página. Claro para todo mundo. Espero que não tenha ficado tão confuso. Eu tentei fazer bem rapidinho para o vídeo não ficar tão longo e mesmo assim já ficou, tá? Então, críticas, sugestões e dúvidas, deixem aí nos comentários e me avise se eu não reparar, tá? Me chama a atenção lá no Moodle ou no Google Sala de Aula, tá bom?